Então, mais uma vez a todos, boa noite, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja e permaneça junto a nós hoje e sempre. Que a misericórdia divina que nos reúne no amor do Cristo nos permita, através do conhecimento e da informação, para que nós possamos não só viver uma vida mais suave e mais amena, mas, acima de tudo, levando o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Hoje vamos falar das leis morais e nós vamos falar da lei de reprodução, né? Nos dois reinos imediatamente anterior ao reino hominal, onde nós nos encontramos, porque essa forma de reprodução é que vai permitir a reencarnação, para que todos nós que aqui nos encontramos possamos avançar na nossa evolução espiritual. É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Sim, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo pereceria. Então, mesmo seguindo que seja a orientação que está na Bíblia, a reprodução do texto bíblico, quando Deus criou lá os seres orgânicos, os animais, as aves, ele disse: crescei e multiplicai-vos. Então, aqui já está implícito a reprodução. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Olha a preocupação de Kardec em 1857, já com o aumento da população. Então, se a população cresce, aumenta, né, ano após ano, chegará uma hora em que ela será excessiva? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que ele fez é inútil. O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Quando ele está falando de um quadro, ele está se referindo aqui a uma pintura como se fosse o quadro da natureza, o quadro do universo. Se nós olharmos apenas o planeta Terra, nós não vamos compreender toda a extensão do universo, com todos os seus matizes e com todas as suas nuances. Da mesma forma que, se nós olharmos para uma cidade, uma metrópole como São Paulo, se nós olharmos apenas a periferia, nós vamos ter uma ideia errada. Mas se nós olharmos somente as áreas nobres, também nós vamos viver uma distorção da realidade. Então, é isso que ele está falando. Nós precisamos sempre olhar dentro dessa dualidade matéria, corpo físico, assim como espiritualidade, como erraticidade, representando o universo que hoje nós temos o conhecimento. O que pensar do uso cujo efeito consiste em dificultar a reprodução para a satisfação da sensualidade? O que pensar do uso cujo efeito, seria os métodos anticonceptivos? Seria os métodos, muitas vezes, abortivos? O que ele está fazendo? Dificultar. Quando ele fala que consiste em dificultar, significa que não é ali o natural, não é aquela coisa como dos animais simplesmente no cio. Porque se ele está falando que é para dificultar a reprodução para a satisfação da sensualidade, aqui nós já temos um raciocínio, aqui nós temos uma inteligência, aqui nós temos uma intenção. E aqui é essa pergunta: para dificultar, para satisfazer a sensualidade, o que devemos pensar? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material ainda. Só que nós precisamos sempre, dentro da interpretação e do hoje nós temos conhecimento, prazer, satisfação,
Tudo isso está intrínseco na nossa criação, tudo isso faz parte da lei de reprodução. Tudo aquilo que engloba a reprodução, exatamente o que nos diferencia dos animais. Quando Deus institui o prazer, é porque isso precisa ser usado com equilíbrio e com harmonia. Porque imagina o tamanho da fila para reencarnar se homens e mulheres também observassem a lei da reprodução e a preservação da espécie apenas durante o período fértil. Então, nós temos que analisar, desse ponto de vista hoje, do nosso conhecimento lógico e racional, mas temos também que ter coerência com as nossas atitudes. Então, nem tanto à terra e nem tanto ao céu. Nós temos que procurar sempre o meio termo, mas quando nós olhamos somente do ponto de vista da sensualidade, da lascívia, isso sim mostra uma predominância muito mais do instinto do que do racional e da lógica. No capítulo 11 da Gênese espiritual do livro A Gênese, no capítulo 11 da Gênese, que tem por título Gênese espiritual, ao tratar das calamidades e desastres coletivos que se abatem de tempos em tempos sobre a humanidade, Kardec esclarece na parte final do item 36 que é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. Da mesma forma que, simplesmente olhando do ponto de vista terreno, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço tecnológico e científico muito grande no pós-guerra, né? A medicina, por exemplo, até a guerra do Vietnã, a medicina praticamente não sabia tratar com queimados, não sabia tratar ainda das vítimas de fogo, de incêndio. Foi a partir da guerra do Vietnã, com o Napalm lá, que tantas vidas dizimou, em que a medicina aprendeu a lidar com essa moléstia, com esse mal que hoje é mais comum do que aquela época. Da mesma forma, foi para nós, mais recente, o tsunami da Indonésia. Milhares de vidas que ali pereceram, mas foi a oportunidade de espíritos, inclusive de outros orbes, sem nenhuma ligação com a Terra, espíritos bem mais adiantados espiritualmente do que nós, de reencarnar naquelas regiões, naquelas situações ali de miséria material, mas não de miséria moral onde eles estão, exatamente para fazer avançar. Então, mesmo essas calamidades, essas tragédias, esses flagelos, que nós chamamos de flagelos da natureza, têm um sentido e está ligado, sim, à reprodução. É uma oportunidade de recomeçar, é uma oportunidade de refazer. Então, a população terrena, a população dos espíritos que aqui estão, então, move-se e estão constantemente interagindo dentro dessas condições. É que elas têm por fim, essas tragédias, têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Tudo isso vai passando. Tem alguns países hoje, por exemplo, como o Canadá, a própria Itália, que estão oferecendo muitas condições, estão oferecendo bastante privilégios
para quem está, por exemplo, na fase ativa, né, da sua sexualidade de reprodutor e reprodutora, vamos assim dizer, exatamente porque a população que lá se encontra hoje é uma população idosa e já não consegue mais produzir o necessário, o suficiente ou corresponder à expectativa daqueles que estão chegando. Então, essas mudanças, todas essas situações em que se apresenta é a espiritualidade trabalhando em prol do planeta. O Cristo tem plena consciência, o Cristo sabe de todas essas situações que o nosso planeta atravessa. E esses espíritos que estão chegando, eles não estão simplesmente vindo de paraquedas aqui, não. Eles são convidados para contribuir com a transformação do planeta em mundo de regeneração. Como se vê, e diferentemente do modo como encaramos, as calamidades, os desastres coletivos, as epidemias e outras moléstias e outras misérias que alcançam uma coletividade ou mesmo a humanidade, têm o objetivo primeiro de trazer a evolução, acelerando o progresso físico, intelectual ou moral daquelas criaturas envolvidas com esse acontecimento. Por isso que nós, muitas vezes, quando nós falamos, onde está Deus? Ou as pessoas, nossa, mas o que esse povo fez por merecer? É um prêmio. Ao invés de ficar aí, muitas vezes, padecendo, sofrendo, expurgando aí e levando consigo a família material a todos essas mazelas, dessas situações de calamidade, ele sim, por mérito, tem a oportunidade de retornar à pátria espiritual, se preparar, aurir novas forças, novos conhecimentos e, através da lei da reprodução, reencarnar em outras famílias, em outro meio, para que possam avançar espiritualmente e fazendo avançar o meio onde eles estão chegando. É óbvio que muitos perderão o corpo físico com esses acontecimentos, mas o Espiritismo nos ensina que o espírito é infinito, é indestrutível, sendo esse um dos 5 pilares da doutrina, qual seja a imortalidade da alma. É a grande diferença da doutrina espírita para as demais doutrinas, é a maneira como a religião é vista dentro da doutrina espírita, não como algo místico, não como algo a ser venerado, mas que serve de alavanca de progresso, serve de alavanca de conhecimento. Sabedores que somos de que o espírito não morre, de que o espírito não retroage, então a morte passa a ser algo mais natural, mais compreensível e de fácil entendimento. E através da lei da reprodução, através da reencarnação, nós vamos tendo sempre a oportunidade de aqui voltar e nos melhorarmos enquanto espírito, fazendo avançar os espíritos reunidos pela misericórdia divina à nossa volta, junto à nossa caminhada. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Tudo que atrapalha ou impede a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, Kardec está perguntando, a lei natural é essa que nós sabemos lá do reino hominal. Nós sabemos que ali como se processa. Sim, tem o período fértil, tem o extinto, tem toda aquela situação. Existe um equilíbrio aí. Quando ele fala as leis e os costumes humanos
são contrários, é isso que ele está falando. São contrários à lei da natureza, esse meio, esses obstáculos. Tudo que atrapalha ou impede o processo natural é contrário à lei geral. Não está falando que é proibido, está dizendo que é contrário à lei geral. Agora, a compreensão e o entendimento vai, sim, da interpretação de como funciona. Se nós olharmos muitos dos nossos pais, dos nossos avós, nem sabiam o que era, por exemplo, anticoncepcional. Entre outros, DIU, então, nem se fala. Agora, como que eles poderiam, então, agir se não existia isso? Se foi inventado, se foi criado, se foi permitido por Deus e por Jesus, tem que ter uma serventia e tem que ter aprovação. É a evolução em dois mundos. Sendo a Terra uma cópia imperfeita do mundo espiritual e tudo que se experiencia aqui, tudo que aqui é testado, precisa funcionar aqui e no mundo espiritual, então esses meios aí anticonceptivos, eles estão de acordo, sim, não é que é proibido, mas precisa de regulamentação. E essa regulamentação funciona de acordo com a moral de cada um de nós e a compreensão do sentido da vida. Entretanto, há espécies de seres vivos, é o complemento da resposta. Tudo que atrapalha ou impede a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Sim, todos, mesmo aqueles como nós, que assistem pouca ou quase nada de televisão, mas temos que estar atentos ao que está acontecendo. Existe uma espécie de peixe-leão oriundo do Índico que está vindo, e hoje está muito comum em Fernando de Noronha, e leva uma preocupação a todos os institutos de pesquisa, porque ele não tem um predador. A nossa costa, a costa brasileira, os mares que circundam o Brasil, não tem um predador para essa espécie. Então, já estão vendo como chegou, como veio e o porquê. Isso só para citar o exemplo que ele está falando. Então, a própria reprodução é preciso ter o equilíbrio. Aquela ideia que muitas vezes nós vemos e assistimos aí nos documentários da vida, serve exatamente o quê? Na África, por exemplo, nós estamos vendo os machos dominantes, fêmeas dominantes, como no caso das hienas. É uma maneira de você controlar a reprodução. Então, porque isso é muito mais nocivo do que benéfico. É essa situação que ele está falando. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? O homem. Pratica o homem um ato repreensível quando impede a reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as suas necessidades. Se hoje a família, nós vamos ver isso no decorrer da aula, mas não é mais hoje já não tem aquelas famílias, uma mãe ter um filho por ano, e aí, enquanto tiver uma vida, enquanto o seu aparelho reprodutor estiver ativo, vai um filho por ano, 12, 14, ou até mesmo 20, como era antigamente. Não, hoje é tudo controlado. É um filho, 2 filhos, quando muito. Mas é o que está dizendo. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, esse poder.
Agora, essa regulamentação, ela não está escrito em nenhum lugar, está escrito na consciência que nós trazemos do nosso planejamento reencarnatório. Nós, seres que estamos aqui como seres humanos, espíritos na nossa caminhada evolutiva, nós tivemos um planejamento reencarnatório. E esse planejamento, lá no mundo espiritual, nós planejamos a nossa família. Então, esses encontros casuais, esses encontros fortuitos, que muitos têm de fim de semana, com consequências, esses fogem do planejamento reencarnatório. É preciso compreender que nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é respeitado. Não se muda, mas muitas vezes o planejamento reencarnatório é preciso ser adaptado exatamente por causa dos nossos exageros e essa busca constante de prazer e de satisfação. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se. Não é uma proporção direta. Nasceu um menino, tem que nascer uma menina. Um espírito vem como masculino, tem que necessariamente o outro próximo tem que vir como feminino. Não é assim. Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. A ideia é que sejam similares, é que tenham uma similitude, exatamente para que se possa manter o equilíbrio. Nem tanto a um, nem tanto ao outro. Não é lei de oferta e procura, mas sim uma compreensão e um entendimento que atenda às necessidades de todos. Então, a igualdade numérica, ela é mais ou menos entre os sexos? Sim, é mais ou menos. Vai de acordo com a escolha dos espíritos, como qual gênero ele escolheu para esta encarnação. Mas não tem nada constituído. Olha, você não pode ir nessa situação porque o outro já foi. Não, tudo é de acordo com a nossa necessidade e o objetivo que todos nós temos. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é a lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, apenas sensualidade. Aí alguns vão dizer, mas no reino animal tem, nós acabamos de falar, uma fêmea dominante, um macho dominante, para o equilíbrio da natureza. Lá, raciocínio ainda rudimentar, uma protoconsciência, uma consciência primitiva. Eles não sabem, eles não têm como definir isso dentro de uma lógica da razão. Quando se fala aqui de casamento, não está falando de cerimônia, está falando de união de dois seres. É muito mais do que uma cerimônia ou um contrato civil com direitos e deveres de cada um. Por isso se diz na afeição dos seres que se unem. Porque o casamento, como está lá na lei divina, nos 10 mandamentos recebidos por Moisés, né, quando diz do adultério, exatamente por quê? Porque os seres, os espíritos, precisam se unir pelo amor. Que ama é o espírito, não se ama o corpo, ama o espírito, ama a essência. E na poligamia não tem essa afeição real. É muito mais a sensualidade, é muito mais a lascívia, é muito mais o desejo carnal, é muito mais a satisfação e o prazer, que nem está na proporção direta, mas sim nesse sentido. Então, poligamia é algo muito mais primitivo. Alguns países, algumas nações, algumas sociedades ainda permitem, exatamente devido ao equilíbrio.
algumas regiões da África, algumas regiões do Oriente Médio, onde as guerras são constantes, e isso vem lá desde a época do Cristo, como tem um número reduzido de homens, então as leis são criadas no sentido de favorecer. Ele contrai o casamento com uma e leva um determinado número juntamente para que isso possa desonerar o Estado como nação. Mas isso é uma lei humana, é uma lei transitória, que não tem nada a ver com o sentimento, com a afeição entre os espíritos e o seu planejamento para dar continuidade à reparação e à reconciliação com a lei divina. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica do sexo. Vai voltar lá em cima. O que ele está dizendo? Não seria possível, porque se a poligamia fosse universal, fosse essa a lei natural, fosse essa uma lei divina, a poligamia, o que ia acontecer? Precisaríamos ter um número muito maior de espíritos na condição feminina do que o masculino. E não é isso que ocorre. Algumas nações, devidas às circunstâncias, sim, mas a monogamia é avanço espiritual. Monogamia, sim, é conscientização da nossa condição como individualidade. Nós não somos mais um bando, nós não somos mais uma horda selvagem. Nós já compreendemos o sentido e a destinação da nossa existência. A posição de Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, no capítulo 10, essa obra psicografada pelo Divaldo, a Joana é bem clara quanto a esse assunto. Diz ela: o homem assevera e pode e deve programar a família que deseja e que lhe convém ter, número de filhos e período propício para a maternidade, mas nunca se eximirá dos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, neste livro, a Joana vai dizer o quê? Pode se programar, você pode terminar a faculdade, você pode ter aí, primeiro, a realização, a estabilidade profissional, financeira, assentar de mudanças de trabalho, intercâmbios entre outros países. Então, você pode programar a sua família, você pode fazer um planejamento. Olha, hoje, com as condições da ciência e da tecnologia, você pode programar. Não, para o filho possa nascer aí no início do ano, para que possa aproveitar dentro das leis temporárias e frágeis humanas, aí ter o ano letivo. Hoje já não é tão mais obrigatório, mas algumas cidades sim. Então, tudo isso é possível e é permitido. Agora, tem uma parte que a misericórdia divina é intocável. Os nossos compromissos junto à espiritualidade, aquilo que nós planejamos e que se faz necessário à nossa evolução, nós não temos como fugir a essa responsabilidade. Os reajustes, os resgates, a reparação, a reconciliação, a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela vai ser mantida, queiramos nós ou não. O planejamento familiar é algo racional. Sim, é um entendimento que facilita a harmonia do conjunto, do todo, mas tudo isso é regido pela lei maior, que é a lei divina, da qual Jesus, o nosso diretor angélico, está ciente e consciente das nossas necessidades. Os filhos
não são realizações fortuitas, procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para sua própria evolução. Então, não tem essa de que, você engravidou como? Foi um acidente. Não estava planejado. Nossa, foi sem querer. Hoje, a nossa inteligência e o nosso raciocínio já não permite mais esse tipo de colocação. Agora, os nossos compromissos com os nossos desafetos, adversários, inimigos, aquilo que nós pretendemos avançar espiritualmente, aquilo que faz parte da nossa caminhada evolutiva, nós vamos ter sim que realizar. Então, o compromisso, quando ele fala futuros genitores, pais e mães, sim, esse edifício da família é um planejamento reencarnatório, onde todos contribuem. Então, a base, o alicerce, a fundação é, sim, pelos genitores. E os filhos vão sendo esse acabamento do edifício que assim chega. Não dá para você começar a fundação, colocar ali as colunas e esquecer que tem as paredes e já querer colocar o telhado e mudar e fazer dali uma moradia. Não, esse edifício familiar não se constrói assim. E a lei de reprodução é que vai gerir essas necessidades. O nosso avanço moral, o nosso avanço ético, a compreensão da nossa destinação enquanto filhos de Deus está exatamente dentro da nossa capacidade de raciocinar dentro da lei de conservação e da preservação, oferecendo aos nossos companheiros, aos nossos irmãos de caminhada, a oportunidade que nós mesmos fomos merecedores. Seria melhor, portanto, não opor obstáculos à volta dos espíritos a um corpo de carne. O espírita não ignora a seriedade da planificação reencarnatória. É o que estamos falando. Não opor obstáculo significa, então, que nós temos que reproduzir dioturnamente? Não, não significa, até porque nós sabemos, não é assim que acontece. Tem um período fértil, não é simplesmente ali vai acontecer isso. Tudo tem um período, tudo tem um momento, é um processo, não é algo miraculoso nem sobrenatural. E também, muitas vezes, por mais conhecimento e planejamento que nós façamos, muitas vezes isso foge, porque tem que prevalecer a vontade divina, tem que prevalecer a nossa situação enquanto caminheiros, e não definitiva, como muitos de nós queremos ter. É razoável pensar, portanto, que antes de retornarmos às experiências físicas, nos tenhamos comprometido a receber como filhos um número determinado de espíritos. A prole estaria, assim, com a sua cota previamente estabelecida, quando ainda nos achávamos nos planos espirituais. Então, sim, nós nos propomos a receber determinados números de espíritos como os filhos. E nós não estamos aí vendo hoje as adoções, não tem aí aqueles chamados filhos adotivos, que são muito mais da nossa família espiritual do que muitos dos filhos consanguíneos. Então, sim, nós nos comprometemos a receber este e aquele. Nós podemos fugir a essa responsabilidade? Nós podemos refutar ou refugar ante essa prova? Podemos. Nós podemos, entre aspas, querer desistir, mas a espiritualidade vai sempre encontrar um meio de fazer com que essas criaturas cheguem até nós. Muitas vezes,
não gerados por este pai, por esta mãe que está aqui hoje formando aqui, sendo eles os expoentes da família. Mas muitas vezes na condição de netos, muitas vezes na condição de nora, de genro, nós recebemos esses espíritos e acabamos fazendo a eles aquilo que era o nosso dever e a nossa obrigação, enquanto se fôssemos os pais ali físicos, os pais consanguíneos. Então, a espiritualidade trabalha constantemente para reajustar, muitas vezes, a nossa fuga ao compromisso assumido. Portanto, enquanto houver espíritos necessitados de reencarnação, a lei de reprodução regulará a formação de corpos para o progresso dos espíritos. Como tudo no universo moral, o exercício da lei divina é realizado individualmente pelo ser inteligente. Se a lei de reprodução regula a formação dos corpos, ela fornece um material genético, o corpo humano, o chamado corpo de carne. Sim, mas nós sabemos desta individualidade. E é aquilo que Paulo de Tarso nos deixou como legado. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Agora, a lei divina, essa vai ser aplicada, querendo nós ou não. Observando nós ou não, a lei divina é que rege a nossa existência. E a lei de reprodução, sim, nós podemos, até hoje, temos muitos recursos, nós temos vários mecanismos que impedem a reprodução, métodos e métodos, porém, sempre estamos ouvindo, estamos sempre tendo conhecimento de que, nossa, como foi? Nossa, mas engravidou desta forma, nossa, nessa circunstância, nessa idade, mas isso, não tinha feito isso, não tinha feito aquilo. Ah, não, não é milagre, é simplesmente a misericórdia divina agindo para reajustar a rota da nossa existência, que nós, por um motivo do nosso interesse, entramos por um desvio ou por um atalho na nossa jornada terrena. Até aqui, alguma dúvida ou alguma pergunta? Sebano, no caso da... Desculpa o barulho dos cachorros. No caso da situação de estupro, a mulher, ela pode, sei lá, é estuprada, depois ela vai para o hospital, ela pode tomar a pílula do dia seguinte, ou ela pode até demorar para ser atendida, ou ter medo e não falar, e aí deixa gerar. Nesse caso, a mulher pode ter, a mulher fala, meu corpo, minha... Tem um lema aí dela, né, da mulher, meu corpo, meu templo, né? Não, veja bem, essa questão é muito relativa a alguns países e a alguma lei, tá? A doutrina espírita fala exatamente por quê. Porque é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, que ninguém engravida na relação sexual. Não é aí que se vai engravidar, tá? Tem todo um processo onde missionários da luz traz isso com muita propriedade, mas ninguém engravida na relação sexual. Os espermatozoides, eles ficam no ambiente uterino no mínimo 6 horas. No mínimo 6 horas. Depois dessas 6 horas, eles migram para as trompas, que é onde vai haver a fecundação. Só que essa migração demora, aí cientificamente falando, essa migração demora, em média, uns 3 dias. Então, não é que tem que sair correndo para isso ou para aquilo.
O caso do estupro, a lei permite. Então, se a denúncia foi feita, foi no hospital, tem aquela coisa. Você vai permitir, tem muita medicação hoje, tem remédio, tem isso, tem aquilo que você pode fazer, porque não é. Agora, quando você já tem a fecundação, que é esses 3 dias aí que passa um período de horas, porque a vida começa após a fecundação. É a partir daí que o espírito está ligado. Se você não tem, então são essas situações. Quando você tem o estupro ali, é claro que algumas circunstâncias, né, em determinados lugares, não vai ter acesso, só vai saber, como no caso da menina lá de Santa Catarina. Há todo um cerceamento, há todo um preconceito, tem todo um poder ali, a violência que está intrínseca em tudo isso, você entendeu? Agora, a doutrina espírita diz o quê? Ela diz que devemos preservar a vida que já existe. Agora, quando não está falando de aborto, está falando que quando corre o risco de vida. A partir que há fecundação, você tem vida. E quando tem vida, você tem responsabilidade. Agora, cada caso é um caso. Essa coisa do meu corpo, minhas regras, meu corpo, o meu templo, isso devia ter funcionado lá antes do ato, antes da situação. As consequências, todas elas, são inevitáveis e são de responsabilidade de quem assumiu. Agora, vamos só analisar o que a doutrina fala. O que seria um filho de um estupro? O que acontece? É um espírito que precisa lidar com preconceito, com discriminação, com abandono. Então, é uma oportunidade que o espírito está recebendo. Não estamos aqui entrando no mérito da mãe, você entendeu? Aí teria que ser analisado cada caso, cada uma situação diferente que no nosso tempo aqui não permite. Mas a doutrina espírita, sim, ela não está sendo omissa da mesma forma que ela tem aí todo um ensinamento para poder auxiliar e direcionar todas essas situações. Porque esse espírito nessa condição de filho de um estupro, vamos assim dizer, para poder dizer, também é uma oportunidade. Quem de nós pode alegar ou pode tomar conhecimento de qual é o histórico espiritual dessa mãe ou daquele pai? Qual a relação dela que tem ela com o espírito, você entendeu? Quais são as situações? Então, tudo isso são reajustes perante a lei divina, tá? Eba, vou fazer Essa uma ia pergunta. ser a minha segunda pergunta. Seba, vou fazer uma pergunta rapidinho para você. Alguns métodos contraceptivos, então, tipo pílula, DIU, a espiritualidade trabalha meio com a sua, sei lá, com o seu esquecimento, com as suas falhas. E nesses períodos ela consegue trabalhar um plano reencarnatório. No caso de um método como a laqueadura, que é um método irreversível. Como isso funciona, se eu ainda não cumpri com a minha tarefa? Então, esses casos que não são reversíveis, como vasectomia, essas situações, o que acontece? Agora a lei está facilitando. A lei humana veio, no sentido de progresso, veio facilitar. Porque até janeiro você tinha que ter um determinado número de filhos, ou então a partir de 25 anos. Agora, qualquer um que quiser pode. Então, o que acontece? Quem busca, espiritualmente falando, quem busca desde já, está muito mais a predominância do animal, do instinto. É a lascívia, é a sensualidade. É muito mais para fugir. Essa coisa de que os anticoncepcionais da febre faz engordar, faz cair o cabelo, faz isso, faz aquilo. Porque a camisinha é isso e aquilo, aquilo. O DIU, porque o DIU é isso e aquilo.
Não tem nada de prejudicar, não causa câncer, não faça nada, e não são abortivos como muitas igrejas ou como muitas denominações religiosas. Tanto a pílula como o DIU, o que é? Eles não permitem essa migração, o DIU e o anticoncepcional, eles criam, faz com que fica espesso a cavidade mucosa, não permite que o espermatozoide passe. Então não tem fecundação. A fecundação só vai haver quando você tiver, né, lá que eles falam, inolação. Não tem, então não é nada disso. Agora, o que acontece nesses casos, muitas vezes o espírito, no seu planejamento reencarnatório, ele vem nesta condição e chega aqui, ele veio com o compromisso de avançar em uma outra área. Ele pode desenvolver aí uma assistência, ele pode avançar de pesquisa, e o filho, entre aspas, atrapalharia, você entendeu? Vamos assim dizer. A educação do filho nunca atrapalha. Estou dizendo assim, o filho tomaria o tempo, então ele quer se dedicar ao estudo, à pesquisa, quer avançar nessa área, naquela e tudo, e não teria tempo para constituir a família. Se nós observarmos os grandes líderes espirituais, nenhum deles teve família, você entendeu? Uma família que não tem. É daí que vem a castidade dentro da doutrina espírita. E é só lembrar, acredito que vai ilustrar o que você está falando, o diálogo de Saulo com Abigail lá no Paulo e Estevão, quando ele está na caverna e a Abigail aparece desencarnada, materializa, e ele fala, gostaria de ter filhos com você, assim, assim, assim. Ela fala, se nós tivéssemos tido filhos, você não teria como realizar a tarefa missionária que o Cristo tem para você. Então, tá certo que a evolução, o adiantamento moral desse espírito não se compara a nós, mas as circunstâncias, sim, você entendeu? Então, muitas vezes, esse chamado método irreversível vai levar amanhã ou num futuro a uma adoção, você está entendendo? Quando a criatura estiver estabilizada, estiver realizada, aí sim vem aquele desejo, é uma oportunidade também de desenvolver outras virtudes, porque você vai ter que amar um filho que não é seu de sangue, não foi você que gerou, mas você vai ter por ele responsabilidades tanto quanto. Entendi. Ou eu vou responder isso espiritualmente depois, se eu não cumprir esse meu plano reencarnatório? Sim, mas sim, né? Eu tô falando, é muito difícil. É muito difícil nós fugirmos dessa responsabilidade. Geralmente, essas fugas são dessa forma cruel, são dessas formas. Tanto é que, como se diz, muito porque como forma cruel. A maioria dos... Gente, não é regra geral, não estamos aqui defendendo nenhuma ideologia, pelo amor de Deus. Muitos dos casos de aborto, então, as mulheres, por exemplo, não têm mais condições de ter filho nessa jornada. Então, realiza aqui umas circunstâncias porque ela não quer ter esse filho agora. Então, realiza um aborto. E as consequências desse aborto não deixa que amanhã ou depois, quando ela quiser, ela não vai ter condições. São as consequências. No livro Ação e Reação, se não me engano, acho que é Ação e Reação, o André Luiz relata o caso da moça que vai realizar o aborto. E o espírito se agarra tanto no útero, o espírito se agarra tanto ali no útero, que ele provoca uma hemorragia que leva ela ao desencarne. Porque é isso que ele faz. O ódio dele, a raiva dele é tamanha, porque ela não quer permitir que ele venha, que ele acaba levando ela ao desencarne. Então, por isso que precisamos analisar com muita coerência e evitar o julgamento prematuro. Perfeito, obrigada. Bom, fala, Johnny, ou então vamos ver se eu consigo responder rápido.
Não, é que eu ia falar assim, quando eu fiz a pergunta, aí depois de você ter o prosseguimento, eu falei assim, e essa complementação que você deu era a minha segunda pergunta, mas aí você complementou e Então tá bom. então, obrigado. Então tá bom. Então vamos lá, mas qualquer coisa a gente responde no final. A lei de liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, nos permite atender à lei de reprodução ou infringi-la. O resultado depende de nossas atitudes frente às leis divinas, o que vai responder, em parte, ao Johnny e à Inês. A lei de liberdade, o livre-arbítrio, é que nos permite atender à lei de reprodução ou infringir. Nós vamos estar prontos, dispostos e disponíveis, ou nós vamos refutar, nós vamos refugar. Tudo depende do nosso conhecimento e da nossa aceitação. Não é se conformar, é aceitação. Obedecer à lei divina, obedecê-las em seus fundamentos superiores, resulta em felicidade. Contrariá-las acarretará sofrimento e necessidade de reparação. Tem muitos casais que não querem ter filhos, eles querem se dedicar mais um ao outro, querem isso aqui. Quando isso vai do lado da vaidade, quando isso vai somente do lado da idolatria, do eu, do egoísmo, aí tem consequências, então. Mas quando isso tem um objetivo nobre de servir, vai entrar no item do Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício agradável a Deus. A busca do prazer no ato sexual é favor de desequilíbrio sob a ótica da lei de reprodução? Kardec tem umas colocações que ele faz, e dentro, principalmente na Revista Espírita, ele aborda alguns termos com propriedade. A busca do prazer no ato sexual é fator de desequilíbrio sob a ótica da lei de reprodução? Não. No atual estágio evolutivo do planeta terrestre, o ato sexual faz-se acompanhar de sensações e emoções, de modo que propiciem prazer, facultando o interesse entre os seres, e assim preenchendo a destinação a que se encontra vinculado. Essa colocação do Bezerra de Menezes no livro Loucura e Obsessão representa bem o que hoje nós estamos vendo. Se o prazer fosse algo condenável, se a satisfação fosse pecado, fosse algo promíscuo, fosse algo sujo, então por que Deus permitiria? O prazer ele é instituído exatamente para que homens e mulheres, sem ideologia, homens e mulheres, porque precisamos de óvulo e espermatozoide, entenda. Então, se nós não tivermos essa busca do prazer, se tudo for esperar buscar a ter esse relacionamento somente no cio, no período fértil, como é os animais, imagine o tamanho que a fila para reencarnar vai chegar. Quando se tem o prazer, quando se tem a satisfação, isso é o objetivo para que homens e mulheres se procurem estar juntos, procuram estar neste conúbio, vamos assim dizer, como diz o Bezerra de Menezes. Porque é através dessas situações de emoções, de sensações, é que faz a fila da reencarnação andar. Porque senão nós estaríamos muito restritos. O período fértil, vamos assim dizer, dentro do aparelho reprodutor feminino, ele é muito curto. Então, existe toda uma preparação. E aí, nesse livro Loucura e Obsessão, ele vai abordar com muita propriedade toda essa situação. Não é errado, mas o que leva as criaturas a ficarem doentes e que leva à loucura e a processos obsessivos é exatamente a lascívia, é exatamente a irresponsabilidade, porque não é a quantidade, e sim qualidade daquilo que é
misericórdia divina, proporcionando o nosso avanço espiritual. Vamos recordar as noções doutrinárias sobre as paixões? Questão 907 do Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A paixão ela é proibida? A paixão é toda ela nociva? A paixão é toda ela, seja a lugares ou situações tenebrosas? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas faz é que causa o mal. Então, a paixão não é errado. A paixão não é algo promíscuo. A paixão não é algo vulgar. A paixão, ela antecede o amor. A paixão sedimenta um sentimento que vem de emoções, que vem de sensações, muito além da nossa compreensão. Agora, quando essa paixão é desequilibrada, quando essa paixão foge ao raciocínio e à lógica, muito mais no sentido de vaidade, de prazer, o abuso, isso sim é que leva a esse desregramento. E o que leva a essas situações calamitosas e que nós vemos muitas vezes dentro desses excessos é que acontecem essas situações em que depois, o que eu fui fazer? É no arroubo da paixão. Nossa, o que eu fui fazer? Mas foi 5 minutos, mas foi um dia, foi um fim de semana, foi uma noite, foi algo casual, foi algo pontual. Exatamente porque nós não controlamos as nossas emoções. Nesse sentido, a paixão é nociva, mas, por outro lado, a paixão pode nos levar a desenvolver um trabalho, nós nos sentimos impulsionados a melhorar, a conquistar, a adquirir aquilo que, para nós, vai sedimentar essa situação de evolução e de sabedoria. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmagam. Se nós tivéssemos, então, nós temos um carro, nós temos um automóvel. O automóvel é um instrumento, é uma ferramenta, é um recurso, facilita a nossa vida, torna mais ágil as nossas ações. Nós podemos ter múltiplas funções e múltiplos afazeres usando ele como uma ferramenta. Porém, se mal dirigido, porém, se mal administrado, ele se torna uma arma, inclusive fatal, para quem está na sua condução e também para os nossos semelhantes que caminham conosco. Seria como se fosse na época das carruagens, seria como punir o animal pela carroça que subiu ao calçado e atropelou alguém. Não, o cavalo ele não tem a noção do que é, ele está sendo dirigido. Então, no nosso caso, tanto o motorista como o condutor da charrete da carruagem é o espírito. O corpo, ele é simplesmente a ferramenta, ele é simplesmente o instrumento. Não podemos, assim como não podemos castigar o corpo pelas nossas falhas, nós também não podemos transferir para o corpo aquilo que ainda são as tendências nocivas do espírito junto ao seu instinto. Em que circunstâncias nossos hábitos sexuais podem atrair influências nocivas de espíritos? Semelhantes atraem semelhantes. Isso significa que os nossos hábitos são o resultado de nossas paixões acalentadas
durante muitas existências. São a nossa segunda natureza. E no exercício do nosso livre-arbítrio, influenciamos aqueles que pensam e sentem como nós. Influenciamos e somos influenciados. Atraímos pela sintonia do pensamento os desencarnados que estão na mesma frequência vibratória que nós. E isso não significa que eles sejam esclarecidos ou que tenham conhecimento e informação. Muitos espíritos zombeteiros, brincalhões, levianos, aproveitam estas fraquezas exatamente para se divertir, porque eles não têm responsabilidade nenhuma com a verdade. Mas nós devemos vigiar. O vigiar e orar cabe em todas as circunstâncias, inclusive para a lei de reprodução. Nós atraímos, sim, da mesma forma que os mosquitos, muitos insetos são atraídos pela lâmpada, pela luz, nós atraímos estes espíritos ainda tão primitivos dentro das suas necessidades que vêm juntar-se a nós, exatamente porque nós somos negligentes com as nossas atitudes. Arregimentamos, assim, testemunhas e coparticipantes para quaisquer atividades humanas, inclusive o exercício da sexualidade. Não tem como falar de lei de reprodução se não falar de sexualidade. Não tem como falar de lei de reprodução se não olharmos a nossa responsabilidade individual, enquanto homens e enquanto mulheres. Nenhum é mais importante do que o outro, não importa o gênero, não importa como nós estamos. Mas, assim como nós não temos outro meio de chegar ao planeta Terra, se não for pela lei de reprodução, e essa forma é ela somente através desse conúbio, dessa relação, nós temos que ter, sim, responsabilidade e nós temos que ter coerência. É aqui que nós temos que fazer a aplicação de não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai falar: todas as criaturas que enfrentam dificuldades nessa área de lei de reprodução, de sexualidade, hoje está exatamente resgatando o abuso que fizeram. Então, abusaram da confiança, abusaram do amor, abusaram da dedicação de uma outra criatura no pretérito, e agora essa criatura vem cobrar, sim, essa reparação. E é permitido, sim, pela espiritualidade. Por isso, existem as uniões, que são resgates, são sacrificiais, muitas delas são mesmo missionárias. Então, existem vários os tipos de uniões de famílias que exatamente vai propiciar aos espíritos que aqui virão continuar a sua caminhada. André Luiz, em diversas obras, nos mostra com clareza que apenas a pureza do nosso sentimento é que pode criar barreiras magnéticas, fluídicas, vibratórias, que nos garantem a privacidade na intimidade sexual. Porque ele está falando lá em cima, os nossos hábitos atraem influências. Muitas vezes nós ouvimos nas casas espíritas dizendo assim: o quarto do casal é inviolável. Porque a alcova, o quarto do casal, ninguém entra. Ninguém entra se você não convidar. Se a criatura está com pensamento neste ou naquela, naquele ou aquilo, se você está com televisão ligada, dependendo do tipo de programa que você está vendo, o que você está ouvindo, que tipo de música, qual tipo de... Sim, tem os guardiões, tem os protetores lá na porta do quarto? Tem, mas é a mesma coisa da casa espírita. Eles não vão deixar entrar. Mas se você está convidando, como é que eles vão proibir de que alguém entre, se foi o marido ou se foi a esposa que convidou? Como? Através da frequência vibratória. Então, o André Luiz mostra exatamente isso. O quarto do casal é inviolável? É, desde que nós tenhamos moral,
desde que nós tenhamos dignidade, desde que nós tenhamos respeito pela pessoa a com quem nós estamos dividindo aquele leito. Agora, quem nós estamos levando para lá? Então, é essa situação fluídica, vibratória. Nós só vamos ter privacidade se nós fecharmos, como se diz, a fechadura moral da nossa existência e do nosso dia a dia. Porque adultério psíquico é muito, mas muito pior do que o adultério físico, exatamente por causa das companhias e que isso leva à obsessão. Emmanuel comenta que, em relação à educação sexual, o problema seria não haver instrutores preparados. Só podemos ensinar aquilo que constitui a nossa própria experiência. Ensinar, qualquer um ensina. Agora, educar, você precisa ser. Então, se nós não temos instrutores, é exatamente por causa da vulgaridade a que hoje está disseminada nos vários meios, e, infelizmente, a nossa sociedade, por condicionamento ou por convenção, acaba aceitando muita coisa. Para os outros é bom, mas para nós somos estritamente prejudiciais. E aquilo que não nos faz bem, não poderá fazer também aos outros. Ensinar impõe profundo conhecimento, aliado ao exercício desse conhecimento em nossas existências. É por isso que, muitas vezes, podemos informar, transmitir conhecimento, mas nem sempre temos o poder de transformar caracteres, sentimentos e convicções. Tem pessoas que, às vezes, passam uma vida inteira. É um exemplo de moral, de ética, de caráter, de dignidade. Quando menos se espera, está lá, em uma atitude, ou como se diz, foi ali simplesmente no momento de invigilância, se deixou ali ser absorvido por essa frequência vibratória e as companhias espirituais. Isso não jogaria no lixo toda a sua existência, mas mostra o quê? Ele sempre foi assim. O que não teve antes foi uma oportunidade. Por isso que nós nos decepcionamos. Nós, muitas vezes, colocamos muita expectativa e endeusamos, idolatramos algumas criaturas, esquecendo de que eles também são imperfeitos e que também cometem equívocos e enganos, inclusive na área da sexualidade. No campo da sexualidade, a maior parte de nós caminha em situação ainda de aprendizado, refazendo experiências e aprendendo com os próprios erros. O grupo familiar é responsável pelas primeiras noções espiritualizantes a todos os seus membros. O espírito, ao enfrentar a vida fora dos limites do grupo familiar, ao iniciar a convivência com a sociedade, já leva essas noções dentro de si mesmo. Se você não ensina dentro de casa, se você não passa os seus valores, os seus princípios morais, se você não passa o que é ética e aquilo que se observa dentro da família, está dando a oportunidade da sociedade, com todos os seus desregramentos, educar o seu filho nessa área. Tem algumas coisas que é tabu, não se fala de morte, não se fala de sexo, não se fala de aborto, não se fala de pena de morte no café da manhã, no almoço ou na reunião de família, mas precisa se tornar algo que tenha, sim, pauta no nosso dia a dia, para que os nossos filhos, como ele diz aqui, aqueles que chegaram pela lei da reprodução dentro do nosso planejamento reencarnatório, onde eles estiverem, eles saberem como se portar,
Não é questão de ser permitido ou não, mas sim aquilo que a moral, aquilo que o Evangelho de Jesus e aquilo que dentro da nossa responsabilidade nós estamos prontos para assumir. Então, é o que ele está dizendo. Nós levamos para a sociedade, ela é um reflexo das individualidades. A sociedade como um todo, ela pode até ser negligente, mas tem muito. As pessoas boas, as famílias com moral, as pessoas que ainda sabem o que é respeito, educação, estão em muito, mas muito maior número do que aquelas que vivem uma vida promíscua, simplesmente que pensando nos prazeres e nas satisfações. E é aí que depois entra em ação, porque não sabem lidar com a lei de reprodução. Não tem como, se você quiser comer omelete, você tem que quebrar os ovos, não tem como. Agora, uma vez que o ovo foi quebrado, ele não tem como ele voltar à sua forma original. Mesmo que você se arrependa, a fome passou, não quero mais comer, porque aí já foi quebrado. Não tem coisas que não dá para reparar mais nesta vida terrena, somente numa outra encarnação. Se desejamos que os espíritos sob a nossa tutela estejam em condições de ajuizar sobre as informações que recebem longe do nosso afeto, faz-se necessário que, muito precocemente, chamamos a sua atenção para os fundamentos espirituais da existência humana. A família forma o ser humano. A escola, o trabalho forma o cidadão. A moral, o respeito e os valores espirituais se adquirem dentro do lar, dentro da responsabilidade dos pais, e levamos para a sociedade as nossas experiências, mesmo que as convenções possam divergir daquilo que nós ensinamos. Isto é, somos espíritos imortais, com uma destinação superior, que procuramos materializar através da aquisição de conhecimentos e experiências nas diversas encarnações. Cada encarnação é uma experiência, cada encarnação é um exemplo, é um aprendizado, é a nossa edificação espiritual sendo construída paulatinamente, de acordo com o nosso conhecimento e o nosso entendimento. É preciso respeito e cuidado com as concessões da providência divina a favor do nosso progresso. Nosso corpo, os afetos que nos chegam, as oportunidades de convivência equilibrada no campo da sexualidade, respeitando o sentimento alheio em toda e quaisquer circunstância. Aqui nós podemos até mesmo ver, muitas vezes nós queremos ver o cisco no olho do nosso irmão, mas não olhamos a trave no nosso olho. Nós temos uma facilidade muito grande para julgar a vida dos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e mesmo nos nossos eventos. Mas somos totalmente permissivos com aqueles que dividem conosco, muitas vezes, o lar. Exatamente porque aqui, muitas vezes, nós queremos impor a nossa verdade, impor as nossas convicções, e muitas vezes a nossa moral não nos permite essa imposição. É o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Fazemos nossas as palavras do benfeitor Emmanuel na sua obra Vida e Sexo, obtida através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, lá diz Emmanuel que os problemas do sexo agitam atualmente os vários setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém,
as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre. Temos a lei de conservação, temos a lei de preservação, temos a preservação da espécie, temos reencarnação, temos planejamento reencarnatório, temos reparação com os nossos semelhantes, temos que nos reconciliar com a lei divina. Nós abusamos e fomos negligentes e imprudentes em quais as áreas? A do sexo é a que mais nos traz dor e sofrimento. Por isso, diz Emmanuel, não a proibição, mas sim a educação. Não a abstinência imposta, mas um emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. E aí, se nós proibimos, por que proibir? Não é melhor educar? Não abstinência. Se assim fosse, aí as pessoas que vivem recluso, os ambientes de reclusão, não teria tanta permissividade como nós hoje conseguimos encontrar. Indisciplina, exagero, desequilíbrio são muito mais falta de conhecimento e de informação das consequências e as responsabilidades desses atos. Portanto, tem muita teoria, tem muita coisa que é colocada, mas nem tudo nós estamos prontos para colocar em prática. Nem tudo que nós fazemos diz apenas a nós, mas sim a todos aqueles que caminham conosco. É preciso lembrar que nós temos compromissos individuais, familiares, com a sociedade e mesmo universal. E sem a lei de reprodução, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. E a forma é tratar sexualidade com responsabilidade, sem imposição. E a nossa próxima aula da semana que vem, nós então encerramos hoje as leis morais. E a partir da próxima aula, nós vamos compreender do átomo ao arcanjo, da criação até a esfera crística. Nós vamos passar pelos reinos, mostrando exatamente a evolução do princípio espiritual, passando pela aquisição, o despertar do princípio inteligente, o livre-arbítrio e, principalmente, a nossa condição de espíritos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.